realmente mais um. E qual que é o problema de você ser só mais um? O problema de você ser só mais um é na questão do valor, né? Então, por exemplo, assim, por que o cliente vai olhar e falar para você assim, cara, você faz o mesmo trampo que fulano, por que eu vou te pagar 5 pau se eu pago pro outro R$ 1.000? Então, por quê? Por causa do posicionamento, a percepção de valor que você precisa passar para aquele cliente é onde envolve realmente o valor e a valorização do seu projeto. Então, acho que para eu conseguir resumir, atender desde Neymar, a Jerônimo, Burger, Grupo Madeiro e etc e tal, eu sempre tive um bom posicionamento e um bom network. Conhecia gente que conhecia outras pessoas. Isso me abriu um leque, uma opção, portas assim, gigante, né? Que ele tá, então, para desembolsar nesse projeto vai ser no mínimo esse valor. Agora, o valor final desse projeto vai ser a partir das respostas dele, seja de prazo, seja de peça, seja do que for. Então, se ele botar, eu tenho aqui R$3.000 para pagar, beleza? Então você vai chegar no seu e-mail, vai chegar onde você colocar, falar, pô, tem um potencial cliente que ele precisa com urgência, mas ele tem no mínimo 3 mil de verba. Pô, legal. Então você já começa. Legal. Então, como que funciona aqui o meu processo, né? Meu processo de criação agora, falando mais focado realmente em KVs, em experts, em identidade, o que for. Eu sempre pego essa questão do briefing do cliente, né? Eu estruturo ele da melhor forma, interpreto ele da melhor forma, faço aquelas questões de ideias e vou construindo. Então, por exemplo, alguns tópicos que eu trouxe aqui que eu acho muito necessário. Se você não utiliza, você deve começar a utilizar, porque isso vai aumentar muito a sua produtividade. A primeira é utilizar a IA para transcrever a reunião quando você tem com o cliente, né? Eu trouxe algumas aqui como o Transcriptor, o Tactic, o Nota, o Blue Dot. Isso se você não tiver facilidade de escrever ali, enfim, por quê? Porque muito das criações que eu faço aqui, muito das palavras-chave, às vezes por ele estar selecionado ao prisma, o cubo aqui, ele vai ficar sempre com esse prisma no meio. Só que só olha a qualidade e o efeito que nós já fizemos, ó. Olha isso. Olha esse asset que irado, seguindo, obviamente, o prompt gerado. Então, assim, isso aqui é infinito, né? Você vai brincar, vai chegar no melhor consenso que você quiser, mas a partir do primeiro asset gerado, e aí o 3D que nós fizemos lá no Illustrator, a gente consegue começar a gerar imagens e assets incríveis para utilizar nos nossos posts, nossas páginas, enfim, o que a gente quiser. Então, essa é uma outra sacada muito boa pra... que era uma foto do Instagram dele. Olha o tamanho dela, era 1080 por 1080, a 72 dpi era exatamente dessa forma. Por meio da inteligência artificial, novamente, eu falo pra vocês, olha o poder da inteligência artificial. Né? Só que ó, ele tava 1080 por 1080, já tá com 1700 por 1600. Então o que acontece? Eu dou ok, ó, ele já criou esse brilho pra mim, tá vendo? Ok. Só que ainda tô achando fechado esse azul, não gostei. Aí eu vim aqui e criei um curvas, mesma coisa. Peguei o azul, cliquei na ferramenta e dei uma puxada para dar uma acendida. O cliente mais ambientado aqui, a gente vai jogar luz aí, então, mas a gente está ambientando o cliente. Então agora a gente tem ele aqui ambientado. Aí eu achei que ficou o quê? Muito claro, ele estava muito exposto, né? Porque a gente fez o tratamento antes, mas agora o layout ficou muito fechado. Então eu vim e aí eu botei níveis também, porque tá vendo que sem níveis tá ficar igual a outra, para não ficar mostrando que são assets diferentes. Como é que eu fiz isso? Aqui, ó, eu mexi simplesmente no Blendif. O que eu fiz? Aqui no Blendif em cima, você consegue tirar só a parte escura, tá vendo? Então eu clico o Alt, ó, o Option no Mac, eu divido essa... Se eu puxar tudo de uma vez, tá vendo? Que ele some aqui um pouco da peça de xadrez. Não é isso que a gente quer deixar essa peça de xadrez ali, só que a gente quer que isso fique dividido. Ou seja, a gente tem que vir aqui, clicar Alt para a gente dividir essa setinha, ó. E agora se a gente puxa, e essa transição da área escura para a área branca vai ser mais de leve. Agora sim, ó, olha como que fica legal. Então, por exemplo, agora a gente puxou isso daqui e ele já ficou mais translúcido, realmente como se fosse um PNG. Só que eu ainda achei que ficou muito fechado e opaco. Eu vim de novo com a curva. Gente, eu trabalho muito com curvas, vocês estão percebendo, né? Curvas e máscara é o que eu mais faço, porque é elas que resolvem qualquer problema. Aqui em curvas, eu vim e estourei de novo, porque eu queria que o brilho ficasse estourado igual das outras peças. Então eu vim, estourei a curva de novo, obviamente ficou assim, né? Sem brilho, sem background. E aí, pronto, olha como que ficou agora a peça. Ficar assim, eu simplesmente botar a foto do expert aqui. Peraí. Botar a foto dele aqui e acabou, que talvez poderia ser uma boa opção. Eu comecei a olhar um ensaio de foto dele e eu falei assim, cara, essa foto aqui ó, tá muito legal. Eu posso trabalhar esse arquétipo dele, né, de misterioso, mas um cara que sabe o que tá falando, ele tá pensativo. Se vocês perceberem em relação a tratamento depois que a gente botou no KV, foi o que eu mais fiz. Olha o tanto de ajuste que eu passei por ele aqui, ó. Muita coisa. Mas por que eu fiz isso? Seguinte... Tá vendo que quando eu fiz o primeiro tratamento eu botei ele aqui, olha como que ele ficou.
Eu falei, ixi, tá muito vermelho, né? Tá muito rosa, não tá encaixando aqui com esse cenário. Não tá encaixando com essa logística de visual que a gente tá construindo. O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu fiz foi adicionar um matiz de saturação e tirar, ó. Tirei todo esse rosa e esse azul. Como que eu fiz isso? Eu vim aqui em cima em imagem, ajuste. Pronto, já deu efeito de vidro como a gente tem lá no Photoshop. E simplesmente adicionei esses detalhes com sobrepor, que se você olhar aqui, ele é efeito normal. Eu botei como sobrepor para dar esse efeito de brilho mesmo, de vidro. E esse é o KV do Marcelo também. Simples, mas funcional. Você entendeu aqui, também? Ó. Te tem essas fotos, tem tudo, né? Te vem aqui. Deixa eu pegar e dar certo. Aqui, tá aplicando o vidro. Que ficou a personalidade da Mari, né? Porque ela queria trazer essa comunicação voltada para mulheres de poder aquisitivo, enfim. Então ela queria vender esse visual mesmo, né? E aí simplesmente completei aqui com a cor do vermelho mais claro por cima. Obviamente não deixei chapado, com a máscara fui liberando alguns pontos. E esse foi o fundo da Mari. Alguns detalhes que eu fiz, eu utilizei essa textura aqui. Essa textura que eu gostei muito por causa dessas questões de movimento ali da Mari, ela fala de erguer prédio, né, de erguer legados. Então essa questão de movimentos para cima, assim, de shapes para cima, eu gostei, eu achei que fazia sentido com essa logística que a gente estava vendendo. E simplesmente mexi na mesma coisa, lá em imagem, ajuste, matiz, saturação e níveis, eu regulei disso para fazer sentido. Depois a gente trabalhou aqui com a foto, né? A foto dela, padrão de sempre, que eu sempre faço. Abro a foto, por mais que não ficou essa foto no final, né? Mas a logística dela foi a mesma, ó. Só que a foto dela era assim, era com esse vestido dessa cor. E obviamente com essa cor, ele chama Tutu, né? Esse expert, então colocamos algum efeito. Fizemos aqui a parte era uma parte meio que de captura dele. Então toda essa identidade de manada, de rinoceronte, é o que ele fala, o que ele acredita, o que ele crê pra vida dele. Essas luzes também fazem alusão a essa questão do movimento. Ele ensina sobre esse community-led growth, que é em relação, por exemplo, assim, como que as marcas se relacionam com clientes, tipo, o Adib, João Adib mexe com a CIMED, né? Ele é tipo o dono, mas é a cara por trás. O cara da Cacau Show lá, o Alexandre, ele é o dono por trás da marca. Então ele ensina muito sobre isso. Ele fala sobre muito essa conexão, né? De construção de autoridade, de network. Ele é um cara que tem muito network bacana também. Então ele criou essa manada, que é esse rinoceronte, que rosa, assim, pink, bem cheguei mesmo, porque ele quer ser um cara diferente. Então onde ele chega, a pessoa já vê esse rosa pink e fala, o Tutu chegou, a manada chegou. E esse cara, ele tem essa vibe muito pra frente. Então eu vou estar disponibilizando esses materiais pra vocês aqui, vocês vão conseguir ver bastante dele, de post que nós fizemos aqui. Então vocês conseguem ver um pouco da construção dele, da identidade dele, né? Ele não tem um KV em específico, como eu falei, mas tem toda essa identidade construída com fonte, cor, elementos, texturas. Tem bastante coisas aqui pro Instagram dele também que nós fizemos de carrossel, de post, de stories. Ixi, tem bastante coisa, eu acho que vocês vão curtir pra caramba esses assets que eu vou liberar pra vocês. E por fim, aqui a gente já falou tudo. Eu vou também liberar pra vocês esses slides, tá? Porque eu gosto, eu acho que tem bastante coisa aqui que vai agregar valor para vocês, né? Como que eu apresento, essa questão de mockups, essas partes de explicar de valiosa. E eu acho que é isso, galera. Eu não sei se a gente se prolongou bastante, mas eu trouxe realmente um 360. Não falei sobre só os KVs, que esse não era o foco, né? Era realmente essa parte de construção de valor, de percepção